E aí pessoal, tudo bom com vocês? Galera, a gente vai continuar o nosso conteúdo que na aula passada foi falado sobre acréscimo e desconto, né? Ou decréscimo. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre juros simples. O juros simples é algo bem tranquilo de se trabalhar e ele continua o trabalho de porcentagem e de acréscimo e desconto, certo? É uma continuação. Bom, como é que você vai trabalhar isso? Você vai trabalhar em problemas, tá? Por quê? Porque normalmente o juros simples ele vem em compras que você faz. Muitas vezes as lojas elas colocam juros sem você saber. E você está pagando mais por um valor, por um produto que você nem sabe que está pagando. Mas vamos lá, né? Bom, pelo exemplo, aqui diz assim: Márcio e Cláudia vão comprar um notebook. Beleza? Na loja, eles dispõem de diferentes modelos de notebook e condições de pagamento, certo? Algumas condições. Eles escolheram um modelo, certo? E esse modelo custava R$ 5.900 à vista. Olha aí, ó. Já vem a primeira condição de pagamento, à vista. Se vocês não sabem o que é isso, é pagar esse valor de uma vez só, no ato da compra. Você está comprando aqui, você vai pagar esse valor aqui, ó, todo de uma vez só, certo? Então, isso é chamado de à vista. Ou em 4 parcelas iguais de R$ 1.622,50. Para quem ganha um salário bem satisfatório, esse valor aqui vai ficar mais leve no bolso dele do que pagar R$ 5.900 de uma vez só. Mas tudo bem. Ele disse que era em 4 parcelas. Vamos multiplicar 4 vezes esse valor para ver quanto é que dá. Será que dá 5.900? Fechado. Vamos ver, né? Olha aí, ó. 1.622,50 vezes, né, ó, vezes 4. Aqui dá 0, aqui dá 20, vai a 2. 8 com 2, 10, vai a 2. Ou, vai a 1, desculpa. 4 vezes 2 dá 8 com 9. Ok. E 4 vezes 6 dá 24. Vai a 2. 4 vezes 1, 4 com 2. Dá o quê? 6. Aqui, ó. Não tem 2 números depois da vírgula? Então, aqui também tem. Logo, o valor que ele iria pagar a prazo, que é o segundo modo de pagamento, né, que são em parcelas, certo? É chamado de a prazo. O a prazo, certo? Você tem um prazo para pagar, ele vai pagar mais. Ele vai pagar quanto a mais? Vamos subtrair, né, ó. Pegar aqui, ó, 5.900, opa, e 900, né? Vamos colocar só o zero aqui. Tranquilo, isso aqui é igual, né? Zero também igual. Aqui, ó, que é um zero, tá, ó, 5.900. 9 menos 0 é 9. Aqui, ó, 4 menos 9 não dá, então aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 14. 14 menos 9 dá 5. E aqui vai dar nada. Logo, ele pagou... Olha aí, ó. Ele pagou R$ 590 a mais
no plano parcelado. Beleza? R$ 590. Quantos por cento desse valor aqui à vista é R$ 590? Vamos lá, ó, 590 de 5.900. Lembra que a gente fez isso? A gente pode cancelar aqui um zero, ó, de cada um. E a gente pode dividir, ó. Certo, ó. A gente divide 590 por 59. Dividindo isso, ó, 590 por 59, ó, 590 por 59. Beleza? A gente vai pegar primeiro esse, né, ó. 59 dividido para 59 é 1. Aqui vai dar 0. E esse 0 que sobrou, coloca aqui, ó. Certo? Então aqui vai dar 10. 10 o que? 10%. Então ele vai pagar no plano parcelado a prazo, certo? 10% a mais do valor à vista. Ok? 10% a mais. Você sempre tem que ter como base o valor à vista. Ele é como se fosse o valor real do produto. O valor a prazo, ele sempre vai vir, né, no caso, com um acréscimo, tá? Beleza, mas esse aqui é uma porcentagem total, né? Mas quanto, olha aí, quanto seria o aumento em cada parcela? A gente divide isso por 4. A gente vai ter 2,5% ao mês. Isso aqui é a taxa. Olha aí, ó. 10% é chamado de taxa de juros. Por quê? Porque isso aqui é um lucro a mais que as empresas, os mercados, os supermercados, aquelas lojas grandes, ganham a mais do que o valor do produto. Essa é chamada taxa de juros. É uma porcentagem que eles ganham a mais que o produto, que o valor do produto normal, certo? É uma taxa a mais. Mas ele diz que é pagar em 4 parcelas, né? Então essa taxa aqui é a taxa total. Foi quanto ele pagou total, certo? Mas quanto ele iria pagar ao mês em cada parcela? Ele iria pagar em cada parcela 2,5% a mais do que o valor que seria, certo? Se eu pegasse 5.900 e dividisse por 4, o valor seria menor que R$ 1.622,50, certo? E aí ele pegou e aumentou essa parcela em 2,5%. Para poder ficar desse jeito, com essa parcela aqui. E no final, juntando as 4 parcelas, dava exatamente 10% do valor do produto real, certo? E essa porcentagem que ele aumentou no produto é chamada de taxa de juros, certo? Esse é o primeiro ponto que nós falamos sobre juros simples. Essa taxa de juros, ela é representada pela letra I, tá? Quando você vê I igual a 3%, certo? Esse I aqui é a taxa de juros, certo? 3%, então, é os juros que foi aplicado a um valor para ganhar mais. Aí, ao mês,
Quando você vê A e M, A.M. é ao mês. É 3% por mês que ele está aumentando no valor real. Então, se por exemplo, se fosse em 6 meses, então seria 3% no primeiro, 3% no segundo, 3% no terceiro e assim sucessivamente, aumentando o valor das parcelas para que no final o valor total que ele pagasse, ó, 6.490 aqui nesse caso, fosse maior do que o valor à vista. Beleza? Bom, fora isso, né? Vocês já descobriram a taxa de juros, que é a letra I. E a gente vai para montante, capital e tempo. Aqui eu já posso dizer que tempo são as parcelas, ó. É o número de parcelas que ele vai dividir a sua dívida. Por exemplo, aqui no notebook que Márcio e Cláudia iriam comprar, eles iam dividir a dívida de R$ 5.900 em 4 parcelas. Então, eles iam pagar em 4 meses, porque cada parcela é em um mês. Então, meses é o tempo que ele vai levar, 4 meses, né? Ó, 4 meses é o tempo que ele vai levar para poder pagar essa dívida. Então, o T, certo? O T representa o tempo que ele vai pagar essa dívida. E quanto foi? Nesse caso aqui, foram em 4 meses. Certo? Foram em 4 meses. Aqui a gente pode representar isso de uma maneira bem simples, tá? Esses 4 meses foram as 4 parcelas que ele dividiu. Simples, né? A maneira que a gente pode representar. E a letra que significa o tempo que você está dividindo essa parcela, essa dívida, é o T. O T minúsculo, tá? O T minúsculo. Ok? Bom, fora isso, nós ainda temos 2 coisinhas que a gente tem que retratar, que é o capital e o montante. Aqui a gente pode representar o capital pelo que? Gente, o capital é o valor que ele iria pagar a dívida se fosse à vista. Nesse caso aqui, o capital é 5.900, certo? Nesse caso, nesse exemplo, tá? R$ 5.900 é o capital. Qual é a letra? Olha aí, ó, capital. Capital. Qual é a letra que representa o capital? Simples, né? É o C. Se o tempo é o T, né? O capital é C. Bem simples, né, da gente representar. Os juros, gente, juros tá na cara, né? Os juros é igual a o J, certo? Por que eu estou representando esses nomes com letras? Porque a gente vai precisar dessas letras depois para a gente armar a continha para poder resolver questões, certo? Eu vou colocar aqui um exemplo depois para vocês verem como é. Beleza, juros é J. E o que é montante? Gente, montante. Vou até colocar aqui, ó. Montante. Como o nome já fala, representa a letra N. O que é o montante? Gente, o montante é você somar os juros que você recebeu ou pagou pelo um produto
mais o capital. Ó, então o montante aqui é capital mais os juros. Lembrem-se dessa regrinha aqui, dessa equaçãozinha, porque vocês vão precisar. Porque, por exemplo, vai ter alguns exemplos ou algumas questões que vão dizer: eu quero o montante que foi pago nessa dívida. Então, se ele quer o montante, ele vai querer o capital mais os juros. Beleza? Às vezes, ele te dá o montante e ele te pede o capital e ele te dá os juros. Então, você pega o montante, subtrai os juros e você encontra o capital. Assim, ó. Capital é igual ao montante menos os juros, certo? Para você encontrar juros também é a mesma coisa, tá? Ó, os juros vai ser, ó, vou colocar aqui ao lado, ó. Os juros seria, né? Juros igual a montante menos capital, certo? Ok? Isso aqui também vale para você encontrar os juros. Mas os juros, ele não tem só essa maneira de você encontrar ele, não, viu? Tem outra. E é ela que eu quero ensinar para vocês. Os juros simples, certo? É ela que eu quero ensinar para vocês. Mas enfim, vocês já sabem. Taxa de juros, que é a porcentagem que ele está ganhando, certo? Em cima do valor do capital, é chamada de I. O capital é o valor que era o produto, certo? Inicialmente, é o C. Os juros, que é o valor que ele vai ganhar em cima desse capital, certo? É chamado de J. O montante, que é a soma do capital com os juros, é o M. E o tempo que ele vai levar para ganhar esses juros, certo? Em parcelas, é o T. Ok? Então vocês têm que assimilar essas letrinhas e esses significados, porque vocês vão precisar muito deles, muito mesmo, tá? Eu vou já fazer um exemplo utilizando a fórmula, olha aí, a fórmula dos juros simples, beleza? Galera, a gente tem aqui um exemplo bem simples, tá? Muito simples, onde uma pessoa, ela quer que a gente calcule os juros que ela vai ganhar, quer dizer, um valor que ela vai ganhar em cima de um certo capital. Então, olha aí, esses juros, ele vai ser produzido por um capital. Olha aí, ele já está falando os nomes e dando os valores. Um capital de R$ 1.200. Para a gente facilitar, certo? Vamos colocar logo as letras. Olha aí, ó. O capital é o que? É o C, né? De quanto? Ele diz que é 1.200. Beleza. A taxa de... Que taxa é essa? É a taxa de juros, tá, gente? Ele não fala normalmente taxa de juros. Não. Ele só fala taxa, certo? Ele vai produzir esse capital a taxa de juros de 2% ao mês. Esse ao mês é importante. Eu vou explicar por que é importante. Então vamos lá, o tempo... Opa, desculpa. O tempo tem. Mas a taxa, que é o I, certo? O I é 2%. Então 2% ao mês. Beleza? 2% ao mês.
Durante, opa, essa palavra durante lembra uma duração, certo? Então quer dizer, uma duração remete a tempo. Então, esse capital vai render, produzir, tá? Um juros simples, um juros, né? Vamos simplificar. Um juros durante 6 meses, então 6 meses, 6 meses, certo? A uma taxa de 2% ao mês. Bom, vamos aqui transformar essa taxa. Essa taxa, ela é a mesma coisa de qual fração? 2 sobre 100. Ótimo. Os juros é o que nós queremos descobrir, não é verdade? Os juros simples é o que a gente quer descobrir. Que ele vai ganhar em cima desses 1.200. Beleza? Aqui, ó, é essa fração que nós vamos representar e utilizar lá na fórmula. Poxa, professor, mas qual é a fórmula? Vamos lá. A fórmula eu coloco da seguinte forma. J, que é os juros que a gente quer encontrar, é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Vocês sabiam que, ó, mudando um pouco de assunto, tá? Vocês sabiam que nos Estados Unidos a palavra cidade é chamada de city, certo? Cidade em inglês é city. City, certo? E é o mesmo, a mesma entonação de city. Então, quando você lembrar da fórmula do juros simples, lembre-se da cidade em inglês, city, certo? C-I-T. Olha aí, representando isso agora por números, que são esses números que nós temos aqui, ó, a gente vai ter o que, ó? J é igual a, o capital é o que? 1.200. A gente vai substituir a letra aqui, a gente vai colocar o valor dela, 1.200, vezes o I é 2%, mas eu disse que a gente representa esse 2% pela fração. Então é 2 sobre 100 vezes o tempo. O tempo é o que? 6 meses. Então a gente vai colocar aqui 6. Quando eu falei que ao mês era importante, é por quê? Porque, gente, a taxa de juros, ela tem que estar igualmente representada pelo tempo. Por exemplo, a taxa de juros aqui, ela está ao mês, beleza? E se por um exemplo aqui fosse 2 anos, não estaria igual, porque mês não é igual a anos, certo? Então o que eu teria que fazer? Eu teria que transformar o tempo que está em anos para meses, para ficar igual, certo? A taxa está ao mês e o tempo está ao ano, você vai ter que transformar anos em meses. Se fossem, por um acaso, exemplo, né, 2 anos, quantos meses tem 2 anos? 2 anos tem 48 meses.
48 meses. Então, 48 meses seria o T, o tempo. Por que, professor? Por que não poderia ser 2 anos? Porque, gente, não ficaria igual. Porque aqui ela está falando ao mês. E aqui ele iria estar falando de anos. Isso é uma diferença muito grande, certo? Opa, 24. Aqui é 48 não, aqui é 24. Desculpa. 24 meses, né? Bom, aqui você só poderia utilizar anos se aqui ao invés de ao mês fosse ao ano. E tem, viu? Existe taxa ao ano, tá? Você pode fazer isso sim. Beleza? Pode sim. Se tivesse essa taxa aqui, 2%, fosse ao ano, e aqui também estivesse em anos, você iria representar aqui, não em meses, mas sim em anos. Por isso que eu disse para vocês que era importante ao mês, porque o tempo também tem que estar em meses, tá? Isso é uma coisa muito importante. Voltando, né? Enfim. Já sabemos que a fórmula é JCit, né? J igual a CIT. E a gente já representou isso pelos números. Agora vamos resolver. Vamos lá. Primeiro, você está vendo que tudo aqui em cima está sendo multiplicado, não é verdade? E que nós temos 2 zeros aqui e 2 aqui, não é? A gente pode cortar esses 2 zeros. O que vai ficar aqui embaixo do 2? Só o 1, que não é obrigado você colocar, né? Então vai ficar, ó, vamos representar novamente, ó, 12 vezes 2, né? Porque eu cortei o 100 de baixo, vezes 6. Olha, simplificou muito nossa multiplicação. Aqui a gente vai ter 2 vezes 6 dá 12. Então vai ficar 12 vezes 12. Isso aqui vai dar quanto? R$144. Então os juros que vai ser, certo? Que vai ser ganho, tá? Durante 6 meses a essa taxa de 2% ao mês vai ser de R$144. Veja como foi simples, né? A gente resolver. É claro que eu demorei muito para explicar a fórmula, para explicar a diferença de taxa para tempo, né? Porque tem que ser igual, né? Mas depois que você pega a prática dessa fórmula e dessa observação, você faz tudo muito rápido, certo? Lembrem-se, quando você tem aqui, ó, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, você pode cancelar. Se você tiver só um, por um exemplo, se for 420, então aqui em cima, né? Então você vai cancelar um zero com um zero, certo? Somente. E aqui embaixo, ao invés de 1, vai ser 10. Você vai multiplicar tudo de cima e vai dividir por 10. É simples, certo? Lembrem-se, essa é uma fórmula básica. Essa fórmula aqui, ó. Certo? É uma fórmula básica. Vocês vão utilizar ela demais. Vai começar agora a utilização dela, mas vocês vão passar pelo 8º, pelo 9º, pelo 1º, pelo 2º do ensino médio e vocês vão utilizar JCit. Tá certo, gente? Eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui, tá? E quero dizer para vocês que voltem pro grupo, certo? E mandem pro meu PV tudo que vocês copiaram e também suas dúvidas lá no grupo, tá certo? A gente vai trabalhar em cima dessas dúvidas e vamos fazer também a atividade,
Beleza? Um grande abraço a todos.